Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Conexão Bíblica LF. Eu sou Luciano Ferrari e hoje daremos continuidade à nossa série sobre Bibliologia. Na aula de hoje, vamos mergulhar no livro que fundamenta toda a Escritura, o livro de Gênesis. E se você quer entender a origem de tudo, o que conhecemos, este é o ponto de partida. Nesse vídeo, vamos analisar a cronologia detalhada dos 7 dias da criação, entender as diferenças fundamentais na formação do homem e da mulher e ver como grandes eventos, como o dilúvio e a Torre de Babel, moldaram a história das nações que conhecemos hoje. Se você gosta de estudos bíblicos estruturados e quer crescer no conhecimento da palavra, já deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma aula da nossa série. Vamos começar? Então, vamos para a nossa terceira aula do nosso curso Bibliologia. Hoje com o tema Gênesis. Vamos iniciar o estudo do livro de Gênesis. E a gente vai iniciar ali pelo que significa a palavra Gênesis. Origem ou princípio. O livro ele foi escrito mais ou menos 1450 a 1410 a.C., escrito por Moisés. Ele narra a história da criação, ele começa iniciando ali com a história da criação. E com isso eu quis trazer uma tabela aqui para vocês, para melhor entendimento da criação. Então, o primeiro dia, Deus ele criou a luz. Separação entre luz e treva. Gênesis 1, do 3 ao 5. Gênesis capítulo 1, verso 3 ao 5. Dia 2, o segundo dia, o firmamento, separação das águas sob e sobre a expansão. Gênesis 1, capítulo 1, versos 6 e 8. Terceiro dia, terra seca e vegetação. Separação entre terra e mares. Gênesis capítulo 1, verso 9 ao 13. Quarto dia, os luminares, sol, lua, estrelas, para marcarem as estações e dias. Gênesis capítulo 1, 14 ao 19. E no quinto dia, os animais marinhos e aves. Gênesis capítulo 1, verso do 20 ao 23. E no sexto dia, os animais terrestres e o homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, a criação de Adão, ali no caso, o primeiro homem, foi no sexto dia, Gênesis capítulo 1, do 24 ao 31. E no sétimo dia, Deus descansou, descanso de Deus. Tá? Deus ele santificou esse dia, ele não que precisaria descansar, mas é um exemplo que ele deu para nós. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3. Aí com isso a gente continua e vemos aí a história, né? Ele vai relatando ali a história de Adão e Eva. Aí temos aí que Deus ele criou ali o relato, né? O Gênesis ele fala o relato da criação do Jardim do Éden. Então Deus plantou o Jardim do Éden como um cenário inicial para a humanidade. E o propósito de Adão, ele foi colocado no jardim com a responsabilidade de cuidar ali e zelar para aquele local. Ele tinha liberdade, mas também tinha um limite. Deus concedeu liberdade a ele, mas estabeleceu uma única restrição, um único limite: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse era o limite, o único, né, no caso, o único limite ali, o único restrição que Deus deu para ele. A necessidade. Deus identifica que a solidão do homem não é boa e decide criar alguém que o corresponda em igualdade. Então, Deus vê a necessidade de Adão, a solidão, né, de Adão, e cria alguém, a Eva, a primeira mulher. A formação. Durante um sono profundo de Adão, Deus utiliza sua costela para edificar a mulher, simbolizando união e proximidade. Então ele retira uma costela de Adão para realmente edificar a mulher. A união. Adão a reconhece como parte de si mesmo, estabelecendo o conceito de uma só carne e o início da família humana. Então inicia-se ali a primeira família humana. Aí eu quis trazer para vocês também uma outra tabela, onde vamos comparar o homem e a mulher na criação. Matéria-prima do homem foi o pó da terra, a mulher, a costela tirada do homem. O método, como que Deus criou? Moldado por Deus e o fôlego de vida.
a mulher, edificada por Deus durante o sono de Adão. A motivação: Deus o criou primeiro, o homem, e a mulher, para preencher a solidão do homem, de Adão, no caso, e ser auxiliadora idônea. Então, para ser uma auxiliadora também para ele. Ordem da criação. Criação: criou-se primeiro o homem e a mulher foi criada para completar a humanidade. Significado de cada um: o homem, conexão com a terra; a mulher, conexão com o ser humano. Continuando, aí temos ali Adão e Eva, eles pecam e eles são expulsos do jardim do Éden. A enganação. A serpente planta uma dúvida no coração de Eva, prometendo que o fruto proibido a tornaria igual a Deus. Então Deus, o inimigo, serpente, planta essa dúvida, essa ideia de que eles realmente não iriam morrer, que ela não ia morrer por comer aquele fruto, mas pelo contrário, ela teria um conhecimento, tornaria-se igual a Deus, porque ela teria o conhecimento do bem e do mal, ser igual a Deus. Queda e a vergonha. Adão e Eva comem do fruto, perdem a inocência e tentam se esconder de Deus ao perceber sua nudez. Então, todos os dias, no final da tarde, Deus vinha ali no jardim conversar com eles. E nesse dia, eles se escondem. O jogo de culpa. Ao ser confrontados, nenhum assume o seu erro. Então, eles foram confrontados, Deus os confronta. O porquê que eles estavam sendo escondidos, porque estavam escondendo, né? E eles falam, mas estou nu, estávamos nu e ficamos com vergonha. E Deus os confronta. Quem disse que vocês estavam? Vocês comeram fruto que não era para comer? E eles confirmam. Claro que Deus já sabia pela sua onisciência. Mas aí começa aquele jogo de empurra, ninguém assume a sua culpa. Adão culpa a mulher, a Eva culpa a serpente. E nenhum deles se arrepende. Consequência: expulsão. O pecado traz dor, trabalho árduo e a morte, resultando na saída definitiva do jardim do Éden. A promessa de redenção. Mesmo no castigo, Deus promete que um descendente da mulher, Jesus, venceria o mal no futuro. Então, Deus ali já dá uma promessa de redenção, mesmo o homem pecando contra Deus. Deus já deixa uma promessa de restauração. Com isso, eles são expulsos do jardim e temos a descendência de Adão e Eva, começando pelos seus dois filhos, Caim e Abel, Gênesis 4. Caim era agricultor, Abel pastor. Trazem ofertas a Deus, Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim, que se ira profundamente. Caim ele traz os frutos da terra, Abel ele traz o melhor dos seus animais. Mas Caim, a oferta de Caim ela foi rejeitada. E ele se ira. Primeiro homicídio, dominado pela inveja, ignorando o aviso de Deus sobre o pecado. Deus o avisa, o confronta ali, faz ali um aviso para ele, para que ele não se ire contra o seu irmão. Mas ele não ouve. Com isso ele pega e acaba matando o seu irmão Abel no campo. O confronto é a maldição. Deus questiona Caim sobre o seu irmão. Ele fala na passagem: sou eu o guardador do meu irmão? É claro que Deus já sabia o que tinha acontecido pela sua onisciência novamente. Mas ele queria ouvir de Caim a sua resposta. Diante da mentira dele, Deus o amaldiçoou a ser fugitivo errante pela terra. E Deus coloca uma marca ali em Caim, um sinal, né, para protegê-lo de ser morto por outros, demonstrando misericórdia mesmo no julgamento. A linhagem de Sete, com ali a morte de Caim, a morte de Abel, Caim se torna um
fugitivo errante. E com isso a gente temos aqui a linhagem de Sete, que é o outro filho de Adão e Eva. E após a trajetória nasce Sete, trazendo uma nova esperança para a linhagem da família de Adão e Eva. A genealogia e a longevidade, Gênesis 5, relata destacando as longas vidas da geração de Adão até Noé, mostrando a preservação da humanidade. Então, ali temos ali Adão, Sete, e vai até Noé, essa genealogia, Gênesis 5. E nessa genealogia tem um deles ali, descendente de Adão, descendente de Sete, que se destaca. E o seu nome, chamado Enoque. Entre a longa geração destaca-se Enoque, que teve tanta comunhão com Deus que foi levado por ele sem morrer. Então, de uma hora para outra, Enoque não foi visto mais. A Bíblia relata que ele não foi visto mais. E com isso, a gente temos aqui a história de Noé. Noé, relatada essa história em Gênesis 6, verso 1, até o capítulo 11, verso 32. A corrupção externa. A maldade humana e a violência cresceram tanto que Deus se entristeceu, decidindo purificar a terra através do dilúvio. Então a humanidade ela se corrompeu tanto, que Deus se entristeceu com isso. E Deus resolve destruir a terra, destruir todos os seres viventes com um dilúvio, com uma grande enchente, uma grande chuva. E a escolha de Noé. Ele foi a diferença naquele período. A humanidade toda corrompida, mas ele foi a diferença. No meio dessa corrupção, Noé se destacou-se por ser um homem justo que andava com Deus, encontrando graças aos seus olhos. Então Noé ali foi a diferença nesse período. E Deus dá uma missão para ele, a missão da arca. Seguindo instruções divinas precisas, Noé construiu uma arca gigante para preservar sua família e as espécies de animais da destruição. E Noé obedece fielmente às instruções. Noé demonstra uma fé prática ao realizar exatamente tudo o que Deus lhe ordenou, tornando-o guardião da vida para o novo começo. Após iniciar o dilúvio, passa-se meses, as águas começam a recuar-se. Então, após meses de chuva, Deus faz a água baixar. Noé solta um corvo e uma pomba para confirmar se a terra está seca. Então, alguns meses de chuva, grande chuva, a terra começou houve um recuo das águas num período. E ao sair da arca, Noé ali, ele já tem uma atitude. A primeira atitude dele é construir um altar e oferecer um sacrifício, demonstrando gratidão e adoração a Deus pelo livramento. Então Noé ali já oferece um sacrifício a Deus. Aí temos aí, após o dilúvio, temos uma aliança. A aliança do arco-íris. Deus promete nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Estabelece o arco-íris como sinal visível dessa aliança eterna com a humanidade. Um novo começo. Deus abençoa Noé e seus filhos, ordenando que se multipliquem e povoem a terra novamente, dando início a uma nova fase na história da humanidade com sua descendência. E com isso a gente temos aí, continuando Gênesis 11, a Torre de Babel. A rebeldia e o orgulho. A humanidade unida por uma única língua tenta construir uma torre que chegue ao céu, para exaltar o seu próprio nome. Quer dizer, o orgulho. Eles se rebelam contra Deus, de se multiplicarem, de buscar a Deus, e têm o orgulho de quererem serem melhor do que Deus. Me faz recordar o início da nossa aula de hoje, onde o inimigo, a serpente, implantou isso no coração de Eva. Você vai ser igual a Deus. É o que acontece com eles aqui. Eles querem ser igual a Deus, ou até mais do que Deus. Porque eles se rebelam e
o orgulho tomar conta do coração deles. E com isso, começam a criar, a construir uma torre que chega até o céu para exaltar o próprio nome e desafiar a ordem de se espalhar pela terra. Deus ali vê essa construção e faz o quê? Para frear essa ambição humana, Deus confunde os idiomas das pessoas naquele momento, do povo, impedindo a comunhão e forçando a interrupção da obra e a dispersão das nações pelo mundo. Com isso, o povo se dispersa. E hoje a gente vai parar aqui no livro de Gênesis e vamos pegar um resumo do que a gente já viu hoje. A criação. Deus estabelece o universo e a humanidade com propósito e perfeição. A queda e o pecado. A desobediência traz a morte, o primeiro homicídio, onde Caim mata seu irmão Abel. E o juízo e a aliança. Deus limpa a terra com o dilúvio e recomeça a história através de Noé e o arco-íris. A rebeldia e a dispersão. O orgulho da torre de Babel gera a confusão das línguas e espalha a nação pela terra. Então hoje a gente encerra a primeira parte do nosso livro de Gênesis. Como vimos hoje, o livro de Gênesis é muito mais que um relato histórico. É o alicerce de toda a teologia bíblica. Percorremos desde os 7 dias da criação, onde Deus estabeleceu o universo com propósito e perfeição, até a formação detalhada do homem e da mulher. Vimos também como a desobediência do Éden trouxe consequências profundas, como a entrada do pecado e da morte. Mas, mesmo diante do juízo do dilúvio ou da confusão das línguas em Babel, percebemos que Deus mantém seu plano de se relacionar com a humanidade. Gênesis nos ensina que, embora o ser humano tenha se dispersado e se rebelado, a história bíblica é, acima de tudo, a história de um Deus que busca restaurar o que foi perdido no princípio. Espero que essa primeira parte do estudo sobre a origem de tudo tenha enriquecido o seu conhecimento bíblico. Se você ficou com alguma dúvida sobre o dia da criação ou sobre a genealogia que discutimos, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para acompanhar as próximas aulas da nossa série Bibliologia, onde daremos continuidade no livro de Gênesis. Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até a próxima!